Olá, que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Você crê que existe o tempo da honra, o tempo que o Senhor honra o seu filho, a sua filha? Você crê nessa promessa? Essa é a palavra de fé que eu quero compartilhar com você nesse vídeo. Eu creio que o Senhor, Ele honra os seus filhos no tempo determinado e que esse tempo ele chega. É claro que a maior honra para um filho de Deus, uma filha de Deus, é a vida eterna, sem dúvida. Mas Ele honra também aqui nessa terra os seus filhos. Ele é bom, Ele é galardoador daqueles que o buscam. E esse é o nosso texto de hoje que está aqui em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 6 ao 7. Apenas 2 versículos, mas eu quero colocar primeiramente aqui a introdução, lembrando que eu vou deixar disponível para você, meu irmão, minha irmã, na descrição do vídeo, o nosso esboço aqui para você ler, meditar. Se você quiser pregar também, fique à vontade, ok? Bom, esse é o nosso tema, o tempo da honra, e eu quero ler para você. Em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 6 ao 7, o apóstolo Pedro, ele nos exorta a praticar a humildade e a confiança em Deus. Ele nos encoraja a nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, com a promessa de que Ele vai nos exaltar no tempo certo. Isso é verdade. E esse tempo chega na vida de quem é fiel. Então Pedro ali ele está trazendo em 2 versículos essas lições. E eu quero ler para você esses 2 versículos que são bem conhecidos. Vamos ler 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Diz: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Veja que são 2 versículos que falam profundamente ao nosso coração e nos trazem aqui grande ensinamento. E antes de eu trazer aqui o que esse texto nos ensina, eu quero trazer o contexto para você entender por que Pedro estava escrevendo aqui desta maneira. Eu coloquei assim, ó. Pedro escreve essa epístola, ou essa carta, para os cristãos que enfrentam perseguições e desafios. Em meio ao sofrimento, ele instrui a manterem uma postura de humildade, reconhecendo a soberania de Deus. E aí a poderosa mão de Deus, que está até em aspas, é uma metáfora que denota a proteção, disciplina e orientação divina. Pedro aqui está enfatizando que Deus exalta os humildes no tempo apropriado, encorajando os crentes a esperarem pacientemente pela intervenção divina. Então esse é o contexto. Pedro escreveu essa carta num momento difícil de perseguição da igreja. Depois que você ler a história, você vai entender. E ele está ali incentivando a igreja a buscar a Deus, a ter humildade ante Deus, a se humilhar diante de Deus, crendo que o Senhor vai responder no tempo devido. E hoje em dia não é diferente, meu irmão, minha irmã. Hoje em dia também o tempo da honra, a resposta de Deus, ela chega na vida daqueles que creem na palavra do Senhor. Então esse texto me dá aqui 3 aplicações que eu quero compartilhar com você de uma forma bem simples. A primeira aplicação que eu posso extrair desses versículos é essa: a prática da humildade diante de Deus. A humildade nos ajuda a evitar o orgulho. Um cristão humilde sabe da sua posição diante do Pai. E quem pratica a humildade alcança a honra. Olha a referência que eu coloquei aí, Provérbios 22:4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Então veja, essa recompensa está escrito na palavra de Deus. Quem está falando que Deus vai honrar é a palavra. A palavra declara que aquele que tem a humildade, que pratica a humildade e o temor do Senhor, vai alcançar riqueza, honra e vida. Então, o Senhor é fiel. Quando Pedro ele está falando ali sobre termos essa humildade, debaixo da poderosa mão de Deus, de nos humilharmos ali, é exatamente isso, que no tempo certo o Senhor vai honrar a nossa fé. Ele vai abençoar.
E quando ele abençoa um cristão, quando ele abençoa o seu filho, sua filha, tem um propósito. Não é somente para nos abençoar, é para que o nosso testemunho, a nossa honra, aquilo que ele fez em nossa vida, seja para alcançar novas vidas para o seu reino, para glorificar o nome de Cristo. Está dando para você entender? Então essa é a primeira lição que eu extraio desse texto e compartilho com você. A segunda lição que esse texto nos ensina e que podemos aplicar em nossa vida é a entrega, né? Ou entregar nossas preocupações a Deus. Olha o que está escrito aí, ó. Desenvolver o hábito de entregar nossas preocupações a Deus é essencial para uma vida de paz. Você quer ter paz? Você quer realmente ter uma vida de paz? Como Cristo diz, a paz que excede, né, todo entendimento? Você precisa entregar. Salmo 55, 22 diz: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá ou sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair. Você sabe quem é o justo? Aquele que pratica a justiça, a palavra. Aquele que pratica a palavra de Deus. Então entregue. Você tem praticado a palavra? Você tem sido uma pessoa fiel à palavra de Deus? Entregue as suas preocupações a Ele, os seus anseios. Nós vivemos num mundo onde a ansiedade tem dominado as pessoas. É ou não é verdade? Eu sempre falo sobre isso. Mas é uma grande realidade. Nós precisamos entregar a preocupação da nossa família, a preocupação do dinheiro às vezes que bate, a preocupação lá na igreja, a preocupação no trabalho, a preocupação na sociedade, as preocupações internas do nosso coração, da nossa mente, que é bombardeada por sentimentos e emoções. Precisamos entregar essas preocupações, esses anseios diante do Senhor. Criar esse hábito. Como que eu faço isso então? Deixando de se preocupar? Não. Porque a preocupação vai vir. Então você ora, fala, Senhor, coloca em tuas mãos. Na oração você vai ali estar liberando essa ansiedade, colocando esse anseio diante do Senhor. Deu para você entender? Então essa é a segunda lição que esse texto nos ensina. A terceira lição que aprendemos com esses dois versículos é a confiança no tempo de Deus. Foi exatamente o que eu coloquei aqui. Ó. Confiar no tempo de Deus significa ter paciência e acreditar que Ele agirá no tempo certo. Deus ele vai agir em seu favor, em nossas vidas, meu irmão, minha irmã, no tempo certo. Salmos 27 diz: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Aonde está a sua confiança? Em quem você tem confiado? Em quem você confia? Você deve pensar nisso. Confiar em Deus é você colocar diante dele os seus anseios e crer que ele vai te responder, que ele vai te honrar no tempo certo, pois o Senhor é bom. Então, essas são as lições que eu compartilho com você desse texto de 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Então, se humilhar diante da poderosa mão de Deus é estar ali sendo fiel ao Senhor, crendo que o Senhor, com a sua mão poderosa, vai te alcançar, vai honrar a sua fé. E lançar sobre ele a ansiedade é confiar no tempo de Deus. É confiar que no tempo dele a honra chegará na sua vida. Para a gente poder concluir, eu coloquei a conclusão dessa maneira. A mensagem de 1 Pedro 5, versículos 6 e 7 é clara. A humildade e a confiança de Deus são essenciais para uma vida cristã saudável. A nós humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus e lançarmos sobre ele nossas ansiedades, experimentamos a paz que vem do cuidado divino. E que possamos viver diariamente essa verdade, confiando na exaltação de Deus no tempo certo e descansando na certeza do seu cuidado amoroso por nós. Você crê? O Senhor tem cuidado de você. Então creia que o tempo da honra vai chegar. Agora, enquanto esse tempo não chega, lance sobre ele a sua ansiedade, lance sobre ele a sua preocupação, seus anseios, lance sobre o Senhor, se humilhe debaixo da mão dele em oração, em jejum e creia que ele vai te responder
e a honra virá para que o nome do Senhor seja glorificado e para que através do seu testemunho outras vidas sejam alcançadas. Amém? Medita mais nessa palavra de hoje, que o Espírito Santo ele fale mais ao seu coração. E se você gostou, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu gostei, é muito importante, e compartilhe essa mensagem com alguém que você conhece e que precisa ouvir essa palavra hoje. Deus te abençoe, fique na paz e até o nosso próximo vídeo.